boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Luz e Caridade. Estamos aqui ainda dentro das nossas reuniões online, buscando neste momento esse contato superior para as nossas reflexões. Na tarde de hoje, vamos conversar a respeito da parábola do rico e Lázaro. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Então, fechando os nossos olhos, buscando o contato com a espiritualidade superior, com os nossos companheiros espirituais, pedindo a Deus para que possa nos iluminar, nos abençoar. E pedindo então, Senhor, que permaneças conosco, que envolva os nossos corações e possa nos proporcionar esses momentos de tranquilidade. Permite assim, Senhor, que o teu amor envolva-nos na noite de hoje, permitindo que essas reflexões possam enriquecer-nos. E te pedimos, Senhor, que ilumine também a todo o nosso país, passando por momentos tão difíceis, e que o teu amor envolva-nos, agora e para todo sempre, que assim seja. Então, na tarde de hoje, nós iremos comentar a respeito dessa parábola. E dentro das condições da parábola, nós gostaríamos primeiro aqui de fazer a leitura ipsiliteris, como encontra-se dentro do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Então o evangelista anotou: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tenha de misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa pequena parábola que Jesus conta e anota-nos então o evangelista Lucas vai falar-nos a respeito da condição destes dois companheiros, do rico e de Lázaro. E nestas circunstâncias, nós conseguimos aqui fazer alguns paralelos. A primeira delas é que Jesus coloca estes dois personagens de formas bem extremas. Um, então, é um senhor muito rico que apresenta ali características de uma vida que é cercada de facilidades e de circunstâncias que, para nós, poderiam representar aquilo que comumente chamamos de uma vida feliz ou uma vida satisfatória. Enquanto Lázaro encontra-se no outro extremo, sendo alguém então que detém de uma circunstância de feridas no corpo, o que demonstram essas problemáticas da saúde, como também de algumas dificuldades financeiras. E Lázaro é posto à margem. O evangelista, Jesus chega a nos dizer que
Naquelas circunstâncias, Lázaro se alimentava das migalhas que caíam, alimentavam os cachorros e então sobravam para ele. Então, naquela circunstância, nós percebemos ali dois extremos dentro das condições da vida. Morrem os dois. E aí nós conseguimos perceber, primeiro, que o fenômeno da morte, como sendo uma das únicas certezas que teremos dentro da condição existencial, vai equilibrar as coisas, porque a morte é então o fenômeno que consegue unir todas as condições humanas. Então, não importando quais sejam estas circunstâncias nas quais nós vivenciamos, ela nivela todos os seres humanos. Então, todos somos colocados de frente à morte. O que corresponde, então, a entendermos que o processo da nossa existência terá um fim, essa existência material tem um fim ou um ponto que é igual para todos. Então, todos nós nascemos e todos nós morremos. Estes dois pontos são iguais. E ali, então, Jesus vai nos dizer que os dois acabam por morrer e são recebidos no mundo espiritual. Aqui o evangelista anota o Hades, conforme as tradições gregas que de alguma maneira passaram então a comunidade judaica do mundo do Hades ou mundo dos mortos. E ali naquela circunstância, neste Hades, nós conseguimos perceber então estas duas figuras. Enquanto Lázaro, que dentro da vida apenas havia colhido dificuldades e dores, encontrava-se então com Abraão numa circunstância ou num local de superioridade, enquanto o rico encontrava-se num local de tormento. Havia ali secura, havia ali muito fogo. Era uma circunstância um tanto quanto presente dentro dos textos antigos e é acreditado pelas pessoas que o mundo, então, espiritual, que o local dentro deste mundo que estava reservado para aquelas personalidades que não haviam cumprido as leis divinas, estaria cercado por fogo. Então, este inferno de fogo é algo que é colhido dentro desta cultura hebraica. E ali está muito bem colocado dentro da circunstância em que aquele rico estava. E aquele rico, então, vai observar que Lázaro estava ao lado de Abraão. Abraão havia sido um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, como patriarca maior. É com Deus, é com Abraão que Deus faz a sua aliança, dizendo a ele que ele seria o pai de uma grande posteridade e que os seus filhos seriam mais numerosos do que as estrelas no céu ou do que os grãos de areia numa praia. Deus então estabelece com Abraão esta aliança e ele seria o pai da raça hebraica. Então nos dá a entender de que Lázaro estava numa posição de importância, num local então superior e muito importante, uma vez que estava ali compartilhando o mesmo ambiente em que Abraão. E ali coloca-nos então Jesus de que maneira, quando o rico observa aquelas duas figuras, aqueles dois seres que estavam ali acima, vai então pedir misericórdia para que Lázaro viesse molhar a ponta do dedo e dar-lhe. Então, imaginemos naquela circunstância como Jesus então coloca. A dor era tão grande, a condição de estar ali naquele ambiente de fogo. Então, imaginemos que ele estava com muita sede. As dores então que cercavam aquele momento eram tão grandes que mesmo um dedo molhado com água poderia representar para ele um grande lenitivo. Então eram dores tão acerbas, uma situação tão extrema de dor, de sofrimento, uma situação tão difícil para ele que mesmo um dedo molhado na água trazia-lhe, né, e representava para ele uma grande felicidade. E aí Abraão vai observar e dizer então que seria impossível que isso acontecesse,
uma vez que havia um grande abismo entre os dois. E então, o rico, vendo aquela circunstância, pede a Abraão que mandasse Lázaro retornar à sua casa, porque ele tinha 5 irmãos, e ele pensava agora nos irmãos, a fim de que os irmãos também não cometessem os mesmos erros que ele e retornassem e fossem para aquele local. Então ali há alguns trechos muito importantes, porque naquele momento essa parábola de Jesus nos dá a entender que os hebreus já acreditavam nesta comunicação entre os mortos e os vivos. Se não fosse dessa maneira, ele não haveria de pedir que Lázaro pudesse avisar aos irmãos, uma vez que ele entendia que Lázaro estava ali morto. Então ali está um dos pontos que nos diz a respeito da possibilidade que já era aventada por aquela comunidade, de que os mortos pudessem comunicar-se então com os vivos. E Abraão diz, não, mas eles têm os profetas, tem Moisés e os profetas. E ali vai dizer, completando a súplica daquele homem, que ainda que um dos mortos retornasse para avisá-los, eles não acreditariam. Então, Jesus coloca-nos aqui uma passagem cheia de símbolos. E estes símbolos, então, dão-nos a entender de que maneira este nosso comportamento pode referir-se dentro daquele momento. Então, colocando 2 extremos, como rico e Lázaro, Jesus nos dá, então, a imagem do que sejam as nossas próprias ações. Colocando de formas extremas, ele de alguma maneira afasta outras condições, dizendo então que o resultado da ação ou as consequências de estarem aquele rico num inferno ou numa situação de dificuldade e a de Lázaro de estar numa circunstância de satisfação e de bem-aventurança representavam a consequência ou eram resultado daquelas ações um tanto quanto extremistas. O primeiro ponto é entendermos que Jesus de forma alguma vai falar-nos ou condenar a riqueza das pessoas. É evidente que em alguns momentos ele vai dizer frases enérgicas, como aqui diz, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não fala ali do acúmulo da riqueza como sendo o produto do trabalho, mas muito mais das circunstâncias de ambição, das circunstâncias então de orgulho e de egoísmo dentro dessas condições materiais. Então, observemos como comporta-se aquele rico. Não é apenas um rico, é um rico que ostenta, é um rico então que é incapaz de auxiliar aquele homem que estava à sua porta e que alimentava-se então de migalhas, competindo então pelas migalhas que caíam. Então, o que Jesus nos coloca não é que a riqueza esteja errada, é o uso que se faz a respeito dela. E aí nós deveremos ter esta leitura e termos este entendimento que perpassa então por uma questão de raciocínio. No próprio livro dos Espíritos encontraremos os Espíritos alertando-nos de que a prova da riqueza pode e é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Porquanto dentro das condições da riqueza, o ser então pode ficar deslumbrado por aquela circunstância ou aquela situação social em que ele estará. Ele então pode desvirtuar-se dentro dos prazeres ilusórios que são ali colocados à volta daquelas riquezas materiais. Enquanto nas condições da pobreza, não tendo então ou faltando-lhe ali o mínimo necessário para a existência, as condições deste inebriar-se com a riqueza ou com a posição estarão ali anuladas. A circunstância da pobreza fala-nos muito mais a respeito da resignação, enquanto dentro das condições da riqueza nós encontraremos alguns destes outros pontos
relacionados a lidar diretamente com a nossa ambição, com os nossos desejos, tentando controlar de alguma maneira os ímpetos instintivos que jazem na criatura humana. Então o rico estava ali e era alguém que ostentava daquela riqueza, era alguém que ali estava como este ícone da personalidade, que passando pela prova da riqueza não havia administrado muito bem os bens. Então entendemos, e Allan Kardec vai comentar muito a respeito disso, quando, por exemplo, nos diz se imaginássemos esta riqueza dividida de forma equitativa entre todos os habitantes, esse equilíbrio seria desfeito em muito pouco tempo. Porque as criaturas não são da mesma maneira laboriosas, não são da mesma maneira empreendedoras, como poderíamos dizer hoje, ou mesmo inteligentes dentro dessa inteligência gerencial para poderem administrar, zelosas e cautelosas para administrar esse dinheiro. Então, essa desigualdade das riquezas não é algo que poderíamos classificar aqui como sendo malfazejo para a humanidade. O que não podemos, de forma alguma, de forma alguma admitir dentro da humanidade são as deficiências dentro dessa distribuição. Então, não há problema em algumas das personalidades do mundo terem um pouco mais de dinheiro e outra. O que não poderemos admitir é que algumas pessoas passem fome. O que não podemos admitir é que falte o necessário para a sobreexistência de algumas personalidades. Então, a desigualdade social e a desigualdade econômica são fatores que estão inerentes à própria condição humana, porque nós somos diferentes. Mas quando essa desigualdade perpassa os bolsões da pobreza, da miséria, da falta de assistência daquilo que poderíamos considerar o básico para as criaturas humanas, aí está o problema. Então não há problema algum em que nós possamos trabalhar, juntar o nosso dinheiro, aspirarmos então a uma condição social que seja favorável e confortável para nós. O que não podemos admitir de forma alguma é que estejamos insensíveis à dor do outro, que nos enclausuremos dentro de um fantasioso reino em que nada falta e esqueçamos então que existem outras pessoas como este Lázaro. É interessante notarmos que dentro da parábola, aquele rico não tem um nome, não adjetiva, não subjetiva-se então aquela personalidade, ele é apenas o rico. Então ele é ali substantivado por uma característica dele. Enquanto aquele outro homem, que era o miserável e o pobre, ele tem nome. Então ele é Lázaro. Aquele outro que está no reino dos céus é Abraão. Ele também é identificado, porque Jesus podia dizer que ele estava no reino dos céus, que estava cercado pelos anjos, pelos profetas, de uma forma um tanto quanto indiferente ou coletiva, mas não, ele nomina. Então nomina o pobre, nomina então aquele que estava com ele, nomina Abraão. Quando Abraão fala, diz a respeito de Moisés e dos profetas, então vai nominando estas circunstâncias. Então quando Jesus coloca ali o rico, ele faz de uma forma geral, como a identificar que poderia ser qualquer um de nós. Que qualquer um de nós poderíamos ser aqueles que somos insensíveis pela dor do nosso próximo, que somos aqueles que, dentro das ilusões materiais, acabamos nos perdendo. E aí é importante que acendamos este alerta em nós, a fim de que não sejamos essas pessoas. E alguns de nós podemos dizer assim, mas eu estou muito longe da riqueza. Estou muito longe de ser rico, porque tem muitas contas para pagar, estou devendo muita coisa, ainda tem muita coisa, eu recebo muito pouco, aquilo que ganho quase que é apenas para pagar as minhas despesas, então eu estou muito longe desse rico. Mas vamos nos lembrar que é uma parábola. Jesus ali coloca pontos extremos, o que não corresponde dizer que nós não possamos ocupar uma posição que seja intermediária ali. Ninguém é tão pobre que não possa doar e repartir,
nem ninguém é tão rico que não possa receber. Porque aqui não estamos falando desta riqueza apenas dentro das condições da acumulação, dentro de uma situação confortável e favorável, mas acima de tudo, sentimento que está íncito dentro da criatura humana. Então, é também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec vai nos dizer que, e os Espíritos vão orientar-nos, que muitas vezes aquilo que nós consideramos ser o nosso fundamental, às vezes ainda é supérfluo. Então, os Espíritos vão orientar-nos a fim de que possamos também compreender aquele que é supérfluo e necessário dentro da nossa caminhada. Então, enquanto aqueles que poderemos nos dar ao luxo de ter esse supérfluo, possamos também auxiliar os nossos companheiros. E os Espíritos também vão dizer aqueles outros que encontram-se com muito pouco, que recebam sem preconceitos, que possam receber então de uma forma amigável aquilo que lhes é oferecido. Então ali temos um ponto, que é trabalharmos a respeito dessa riqueza. Às vezes nós não somos aqueles que somos ricos de bens materiais, mas às vezes somos ricos de alguns conhecimentos que poderemos dividir com os nossos companheiros, ricos de experiências que podem ser passadas para as outras pessoas, ricos então dentro de habilidades, e essas habilidades podem ser colocadas a serviço dos outros. E assim sucessivamente. Então percebemos qual é a nossa riqueza. E esta riqueza pode ser a chave para o nosso trabalho, pode ser a chave então para o nosso auxílio em relação às outras pessoas. Então aqui temos um ponto, o ponto desta riqueza. E aí Jesus vai nos dizer que este rico é colocado no mundo espiritual dentro de uma condição de sofrimento. O que fala a respeito daquela questão do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Então aquele rico não utilizou-se bem da sua posição dentro do mundo, não conseguiu se utilizar bem das condições que tinha para poder auxiliar as pessoas, e encontra-se dentro de um momento que é um momento de dificuldade. Então, é a responsabilização após a morte. Diversas religiões colocam após a morte e antes da entrada no reino dos céus ou no reino dos mortos, esta circunstância do julgamento. Esta ideia de julgamento após a morte perpassa por diversas religiões e, de alguma maneira, aponta para a condição de que nós próprios entendemos da nossa responsabilidade diante do mundo. Então, nós seremos responsabilizados por aquilo que fazemos e também por aquilo que deixamos de fazer, como aqui pode observar-se dentro dessa condição do rico. Então, ali está o que ele deixou de fazer, o que não fez, então, com a riqueza que ali estava. Vamos nos lembrar agora um pouco da parábola dos talentos, quando Jesus vai nos dizer de 3 companheiros que são chamados por um senhor que estava de partida. Ele iria viajar e distribui, então, os seus bens, dando a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E ali naquela circunstância, aquele que tem 1 talento apenas enterra o talento. Enterra com medo do Senhor. Enterra, então, até que ele retornasse. E o Senhor vai dizer, você foi um servo mau e infiel, porquanto sabia que eu colho onde não semeei. E ali, por que não colocasse o meu talento nas mãos dos banqueiros para que pudesse me devolver esse dinheiro com juros? Então Jesus alude nesta parábola a respeito desta multiplicação dos talentos, de poder aplicá-los, de poder utilizá-los para transformar a nossa própria vida. E de alguma maneira, quando o Senhor vem, nós prestamos contas a Ele. Nesta parábola, Jesus está dizendo a respeito deste rico que tinha ali um talento. O talento dele era a riqueza, e esta riqueza poderia ser utilizada ali para auxiliar
a Lázaro. E o que ele faz? Dá-nos a entender dentro da história que ele fosse um personagem que, diante da riqueza, apenas aproveitou as condições da riqueza para si. Era alguém que enterrava o talento. Era alguém que, utilizando-se de toda a condição financeira que tinha, apenas faz com que esse talento renda para ele mesmo uma vida confortável, sem poder render aos outros. Aqui nós poderíamos fazer algumas divagações a respeito do que ele poderia fazer. E ali nós temos que aquela personagem que possui dinheiro poderá ajudar diretamente quando então doa alimento, doa agasalho, doa moradia para aqueles que necessitam. Mas ele também pode ajudar indiretamente quando oferece oportunidades para que aquela personagem possa sair daquele conceito de miserabilidade. Então, além daquilo que normalmente chamamos de assistencialismo, de auxiliar as pessoas que estão ali passando fome, que não têm emprego, que não têm teto, não terão roupas, nós poderemos também ser aqueles que, de alguma maneira, promovemos as condições adequadas para que aqueles nossos companheiros possam reerguer-se. E dentro desse processo de reerguer-se, ali está a instrução, ali está o trabalho, ali estão as condições adequadas para que aquela pessoa possa soerguer-se. Então, dentro dessas circunstâncias, a ele havia possibilidades de auxiliar. Vamos observar, por exemplo, a experiência da Mansão do Caminho. Então, quando surge em 1952, fundada por Divaldo, Nilson e alguns outros companheiros, a Mansão do Caminho promove então este momento de ajudar diretamente as pessoas. Então ia, auxiliava dentro daquilo que era possível. Ficaram comuns a distribuição de farnéis e cestas e também a adoção das crianças, quando as famílias não tinham condição de criá-las, quando dentro de alguma circunstância aquelas famílias estavam desestruturadas porque um dos genitores morria ou não tinha as condições adequadas para essa criação, a instituição então assumia a guarda e o cuidado dessas crianças. E várias delas ali foram adotadas, foram criadas e assim sucessivamente. Mais tarde, por orientação de Joana de Ângeles, a comunidade, a obra, começam a não mais a adotar as crianças. Agora seriam dadas condições para elas e para as famílias poderem estruturar-se. E estruturando-se, então, elas próprias poderiam cuidar. Surgem as creches, surgem então as escolas, as pequenas oficinas dentro da Mansão do Caminho, a fim de que as pessoas pudessem profissionalizar-se, continuariam recebendo a alimentação através dos farnéis, as crianças estariam ali estudando, então o que dava aos pais a liberdade de não de poderem sair de casa sem se preocupar com aquelas crianças, porque elas estavam bem cuidadas, então poderiam seguir a sua jornada de trabalho. Então ali a instituição vai promovendo formas diferentes de ajudar. Muitas vezes a gente ouve a frase assim, nós não damos o peixe, nós ensinamos a pescar. Mas não é apenas não dar o peixe. Há muitos dos nossos companheiros que não têm condição. Eu me lembro, por exemplo, de Raul Teixeira dizendo assim, tem muita gente que nem tem força para lançar a vara para pescar. Então, enquanto este nosso irmão não tem forças para pescar, a gente vai dando peixe. Quando ele está forte o suficiente, a gente vai ensinar a pescar, dar-lhe a vara, o anzol, a isca, a fim de que ele possa seguir o seu próprio caminho. Então, as condições do auxílio deverão ser aquelas em que aquele que é auxiliado possa reerguer-se. Não é alguém apenas que nós auxiliamos esporadicamente, mas é alguém que nós auxiliamos a reerguer-se. E isso compreende não só os fatores da materialidade, como dar alimentos, agasalho, proporcionar então melhores condições de vida, mas acima de tudo da criatura humana que está ali. Então, o nosso incentivo, o nosso conselho,
a forma como nós abordamos aquela situação, o nosso sentimento, as nossas orações também são fundamentais para que esse nosso irmão se reerga. Então, este processo de reerguer-se, este processo, então, de poder compreender a retomada do seu crescimento, perpassa por diversas fases. Ele será, então, multifatorial. E ali observamos que Jesus, traçando o paralelo daqueles dois extremos, nos fala desse rico. Por outro lado, fala-nos também de Lázaro, a criatura que, vivendo dentro da mendicância, era alguém doente, era alguém que tinha inúmeras necessidades. Mas é necessário nos lembrarmos que o fato de um espírito nascer enquanto miserável dentro da terra, de não ter estas condições econômicas e financeiras, de estar numa circunstância de adoecimento, não dá-lhe um passaporte direto para o reino dos céus. Porque muitos de nós também poderemos dizer, nessa parábola eu estou muito mais para Lázaro do que para o rico, porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou doente, porque eu tenho diversas dificuldades, tenho muitos problemas. Mas não é apenas termos os problemas, termos as dificuldades. É necessário poder enfrentá-las com dignidade e com resignação. Então, entender que as dificuldades que aparecem na nossa vida, elas são propostas para o nosso crescimento, são propostas para o nosso desenvolvimento, são fases, então, em que nós compreendemos as condições humanas e dentro dessas condições nós despertamos para outros pontos. Sendo assim, a proposta de Lázaro e aquela figura que ali estava era alguém que, de alguma maneira, havia enfrentado essas dificuldades com resignação. E isso o capacitava para, após a morte, ocupar este ponto juntamente com Abraão e com os outros profetas. Então, é necessário nos lembrarmos também da resignação, da dignidade, onde as criaturas humanas, passando então pelos problemas, dignam-se, ou seja, possam compreender que aquelas dificuldades, aqueles problemas são pontos para o crescimento e para o seu desenvolvimento. São propostas, então, para esse desenvolvimento interior em que nós nos tornamos um pouco melhores ou compreendemos um pouco aquilo que estará dentro de nós. Então aí vão-se 2 pontos dentro dessa enorme trajetória de entendermos que aqueles 2 personagens não estarão após a morte naquela circunstância apenas por estarem naquelas posições sociais. Isso seria um determinismo. Imagine se todo mundo que fosse pobre fosse para o céu e todo mundo que fosse rico fosse para o inferno. Então, a questão não é tão simples assim, porque veremos pessoas que são pobres e às vezes não são resignadas. São pessoas cheias de queixumes, ainda com circunstâncias de muito orgulho, ainda muito egoístas, ainda dentro das condições e das complexidades dessa inferioridade humana, embora esteja numa condição social muito difícil. Enquanto vemos da outra ponta também pessoas que são abastadas, ricas, têm uma condição financeira muito favorável e mesmo assim terão um bom coração. Mesmo nessas circunstâncias, são pessoas tolerantes, indulgentes, são aqueles caridosos e assim sucessivamente. Então, são extremos que Jesus coloca ali na parábola, mas que não é tão simples assim. Não significa apenas que ser pobre ou ser rico já predeterminam os locais que nós próprios encontraremos no reino dos céus. Então há outras questões que estão por volta daquelas personagens e nós precisamos entender também essas questões. Então Jesus nos coloca aqueles 2 personagens ali no mundo espiritual e nos falará então da dor que o rico sofria, observando então as suas necessidades, pede, suplica pelo auxílio de Lázaro que pudesse tocar
Então o dedo na água e vi trazer-lhe. E infelizmente esse apoio é negado, porque havia um abismo entre eles. E aí nós começamos a pensar a respeito do que seria esse abismo, ou como traduzi-lo dentro das condições espirituais que nós tanto estudamos. Nós observamos, notadamente pelas obras de André Luiz e Manuel Flamengo de Miranda, a respeito das condições do mundo espiritual. E percebemos que ninguém no mundo espiritual encontra-se desassistido. Ninguém encontrar-se-á, então, nessas condições sem ter o auxílio divino. Ocorre que em muitos momentos esse auxílio não consegue chegar até nós, porque nós próprios criamos barreiras para este auxílio. Vamos nos lembrar de um momento ícone dentro da obra de André Luiz, quando ele encontra-se com a sua mãe, que já havia sido desencarnada, e ele percebe a luminosidade, a superioridade moral de sua mãe. E ele então vai perguntar, mas por que você não me foi visitar quando eu passava pelas zonas umbralinas, quando eu estava nas minhas condições de dificuldade? E ela vai dizer assim, não teve um só dia em que eu não orei por você. Não teve um só momento em que eu não perguntei aos companheiros por você nas vezes em que eu mesma não pude estar lá. Mas você não me percebia. Dentro do torvelinho e da perturbação em que estavam a sua mente, você não conseguia me observar ali ao seu lado. Então ali nós percebemos que aquele abismo do qual fala-nos o profeta, de quando nós estaremos nesses locais tão diferentes, este é então este abismo é criado por nós próprios. Então somos nós próprios, através das nossas condições, da nossa perturbação, que criamos esse abismo dentro de nós e que muitas vezes não compreendemos como os nossos companheiros estarão ali e de que eles mesmos podem nos auxiliar. Então essas circunstâncias são para nos fazer lembrar de que nós próprios criamos abismos, criamos barreiras que impedem os benfeitores espirituais de nos assistirem. Então, é muito comum percebermos nestas obras espirituais destes companheiros que estarão ali tendo a assistência do mundo espiritual, mas às vezes não percebem essa assistência. Estes espíritos que estão ali vão pacientemente aguardar, porque existem circunstâncias que nós precisamos resolver primeiro com nós próprios, para que depois estejamos abertos à assistência do mundo espiritual. Então não é que falte assistência, não é que não haja ali espíritos que queiram nos ajudar. A circunstância não é essa, eles estão ali, eles nos ajudam, mas muitas vezes falta de nós a abertura necessária para nos dispormos para receber essa ajuda. Porque estamos ali dois companheiros, um que quer ajudar e o outro que precisa da ajuda, mas para que se faça essa conexão é necessário de que aquele que precisa da ajuda, que está passando pelo momento ruim, esteja aberto para receber. Então, nessas condições, nós conseguimos fazer esta leitura ali da mensagem. E por fim, quando Lázaro, o rico, vai pedir então que Lázaro fosse até a sua casa, que avisasse aos seus irmãos, que lhes desse conselho então a respeito daquelas circunstâncias. E Abraão vai dizer, infelizmente não. Se eles têm Moisés e os profetas, não acreditariam mesmo que alguém ressuscitasse. E aí, como é que nós podemos entender esse trecho da parábola? Nós conseguimos entendê-lo, então, como sendo o ponto que nos diz a respeito da nossa própria religiosidade. Aqueles 5 irmãos, tendo Moisés e os profetas, ou seja, tendo ali as escrituras sagradas, tendo o roteiro, eles não entendiam ou não faziam esforços para compreender as circunstâncias religiosas. Como é que eles iam entender
não acreditariam mesmo que alguém retornasse dos mortos. Então nós vamos pensar assim, mesmo que grandes coisas pudessem ser feitas em termos de manifestações mediúnicas e espirituais, haveria ainda aqueles que não querem enxergar. Então há pessoas dentro do mundo que simplesmente não querem ver, e ainda mesmo quando acontecessem circunstâncias que poderíamos acreditar com fenômenos extraordinários, ainda assim elas continuariam crentes. Quando Allan Kardec vai falar a respeito do Espiritismo, ele vai nos dizer da necessidade de primeiro falarmos àqueles que são espiritualistas, ou seja, eles já entendem a respeito do mundo espiritual, já estão com o coração um pouco mais aberto, porque já acreditam na imortalidade da alma, para depois travarmos contato com os outros, uma vez de que em alguns nestes, então, que são espiritualistas, o trabalho já está engrenado. Basta apenas falarmos a respeito de outros pontos naqueles que nem sequer são espiritualistas, como os materialistas, os ateus e outros tantos, nesses trabalhos, né, ainda está por fazer-se. Então, é a oportunidade de entendermos que ali Abraão não dizia que fosse impossível que Lázaro voltasse. Mas o que ele diz é que mesmo que Lázaro voltasse, aqueles irmãos não acreditariam. Porque se eles não acreditavam em Moisés, não acreditavam nos profetas, não acreditavam então nas Sagradas Escrituras, como é que podiam acreditar se algum dos mortos, retornasse? Ressuscitasse, então, ressurgisse, voltasse, então, para dizer algumas coisas? Eles não acreditariam. Então, é um pensamento muito lógico de entendermos como toda essa parábola de Jesus está ali para nos dizer que nós somos aqueles que temos alguns conhecimentos, que teremos também uma responsabilidade a respeito daquilo que fazemos, e é necessário que essa responsabilidade esteja muito clara dentro das nossas mentes. Então, são essas as reflexões que trazemos para essa parábola e esperamos que ela suscite também outras tantas reflexões em cada um de vocês que nos acompanham. Então vamos encerrando, fazer a nossa oração final. Então agradecendo a Deus pela oportunidade deste momento de trocas de experiência, deste momento de podermos estar aqui. Agradecemos a Ele e lhe pedimos então, Senhor, que permaneça conosco, que abençoe os nossos corações e nos dê as possibilidades de estarmos contigo. Te pedimos assim, Senhor, que permaneças conosco, envolvendo-nos agora e para todo sempre, que assim seja. Então, muito obrigado a todos. Vamos continuar nos cuidando, redobrando os nossos cuidados, para que em breve, com fé em Deus, possamos nos reunir presencialmente mais uma vez. Muito obrigado a todos.